Livro de Josué, capítulo 7, versículo 13. Levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Vamos orar? Curve sua cabeça, feche seus olhos, ora comigo. Querido Deus, amado Pai, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, nos aquietamos, Senhor. Nos aquietamos agora na Tua presença e te pedimos, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua palavra, a Tua voz, aquilo que Tu queres falar para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando esta mensagem de Foi um fracasso. Diga comigo assim: foi um fracasso. A cidade de Ai foi um desafio pequeno em comparação com Jericó. Na verdade, foi mais do que isso. Foi um fracasso. Mesmo assim, o povo de Deus conseguiu voltar a obter uma vitória, tal como aconteceu em Jericó. Abra sua Bíblia em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Geralmente, somos levados a grandes alturas quando enfrentamos grandes desafios. Porém, algumas vezes naufragamos, fracassamos quando enfrentamos pequenos desafios. Batalhas menores e corriqueiras do dia a dia nos rouba, nos sufoca e nos rouba a força. Batalhas pequenas, corriqueiras do dia a dia, muitas vezes nos sufoca, nos rouba, nos deixam desanimados, desencorajados e desistimos facilmente. É incrível. Eu vou sempre bater nessa tecla. Existe uma peça que foi danificada lá no Éden, quando o homem pecou. Para mim, a peça que foi danificada chama-se perseverança, porque ele descontinuou o que ele vinha fazendo, porque ele desobedeceu ao seu Criador. Ele só tinha que cuidar do jardim, e depois que Deus entregou a varoa para ele tinha que multiplicar. Foi delegado sobre Adão toda a autoridade. Adão era perfeito. Adão se relacionava com Deus face a face. E quando ele cai, para mim, isso é um entendimento meu, isso é algo coloquial da minha parte, quebra-se uma peça. E essa peça chama-se perseverança. Por isso que é tão difícil você perceber um irmão, uma irmã
Continuar um projeto e continuar no projeto. Começar um projeto e continuar no projeto. Terminar o projeto. Concluir o projeto. O próprio Jesus nos adverte. Qual homem que vai construir uma torre, um prédio, e não senta primeiro para calcular, para ver quanto ele vai gastar, para não correr o risco dele não terminar, e as pessoas passarem e olharem para o prédio inacabado, dizer, olha, o homem começou a fazer e não terminou. Então, geralmente acontece isso. Somos levados a grandes alturas, quando se apresentam grandes desafios, e rompemos. Somos bem-sucedidos, somos vitoriosos, mas em dado momento, enfrentamos pequenos desafios, batalhas menores e corriqueiras do dia a dia que vêm para solapar, vêm para sufocar, vêm para nos deixar tristes, desencorajados. Ficamos desanimados. Ai representa as pequenas batalhas que enfrentamos e que, mesmo assim, não obtemos sucesso, não obtemos êxito, fracassamos. Mas ai também representa os fracassos que se tornaram vitórias. Quantas vezes não aconteceu com você? Você olhava para a situação, olhava para o contexto, e para você estava tudo perdido. Para você não havia mais jeito. Para você a única maneira, a única solução que existia era você deixar de lado, era você esquecer. E de repente Deus te surpreende, e Deus te leva ao pódio, Deus te dá a vitória e te diz, olha, não é por você, mas é por mim. Não é por amor a você, é por amor ao meu nome, ao meu santo nome. E Deus te leva, te conduz a ser vitorioso enquanto que você estava derrotado. Aí representa isso em nossas vidas. A conquista dessas duas cidades é emblemática. É como se fosse um símbolo, é como se fosse uma figura representativa. Jericó foi conquistada de modo sobrenatural. Diga comigo assim, de modo sobrenatural. Jericó foi conquistada de modo sobrenatural. Ai foi conquistada de modo estratégico. Diga, de modo estratégico. Isso quer dizer o quê? Que você tem que entrar no seu quarto, buscar o teu Deus em secreto, contar tudo para Ele em secreto, na certeza, na convicção plena que Ele vai te responder. Mas você sabe também que tem que sair de lá e vai fazer a sua parte, vai procurar se capacitar, vai buscar ferramentas para que quando a oportunidade chegar, você esteja pronto. Porque se você somente orar e não buscar capacitação, a oportunidade vai bater na sua porta e você não vai estar preparado. Vendo aí? O espiritual e o estratégico. O estratégico no âmbito natural e o espiritual. Aquilo que somente Deus pode fazer, mas aquilo também que você tem que fazer. Em algumas ocasiões, Deus nos dá vitória de forma milagrosa. Mas em outras ocasiões, Deus nos dará vitória de maneira natural. É incrível. Mas, claro, vamos e venhamos. Sempre há um pano de fundo espiritual. Sempre. Quer comais? Quer bebais? Quer façais qualquer outra coisa? Seja para a glória
de Deus. Então, tudo que você faz é espiritual. Porém, o agir sobrenatural de Deus segue na sua direção quando você não pode fazer nada. O agir sobrenatural de Deus segue na tua direção quando você está fazendo a sua parte, quando você está se movimentando, mas sabendo que a sua insuficiência não é o bastante para cumprir a tarefa. Aí Deus vem e capacita você e te leva para um nível de excelência, porque Ele te ama, porque você é menina dos olhos dEle, porque Ele tem te levantado, porque Ele tem te dito: eu sou contigo, não temas, porque eu sou teu Deus. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Devemos planejar, mas nunca devemos passar despercebido a questão da entrega. Eu tenho que me planejar. Daqui a 6 meses eu quero fazer uma viagem com a minha família. Então eu vou fazer o quê? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou orar. Orar e orar. Em seguida, eu vou buscar capacitação. Para quê? Para que eu possa me planejar. Para que eu possa, daqui a 6 meses, estar tudo preparado, de mala pronta, e a gente, alçar voo. Porém, se eu não orar, se eu não buscar a face de Deus, se eu não me entregar, se eu não buscar recursos através dos dons e talentos que Ele tem derramado na minha vida, eu não vou sair do canto. Eu não vou sair do canto. Por quê? Porque Deus faz, mas também nós temos que fazer. Tem mais. Deus faz. E quando nós temos que fazer, é exigido de cada um de nós fazer o melhor. Aí tem uma coisa que quando eu me converti no ano 2000, eu ouvia muitas pessoas falarem, os irmãos falarem, que o mundo joga pedra, né? Joga pedra nos crentes. Aí eu ouvia outros dizer: mas olha, a pessoa só pode jogar pedra na árvore que está dando fruto. Olha, mas está jogando pedra porque está com inveja. Olha, está jogando pedra porque queria estar no nosso lugar. Isso nunca me convenceu. As pessoas olham para você, as pessoas olham para mim, olha para nós, olha para a igreja do Senhor, querendo se alimentar, buscando um alimento saudável, buscando vida, buscando a solução para os seus problemas, buscando Cristo, buscando o Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Aí ela não vê, o que ela faz? Ela se escandaliza, ela se afasta de você. Devemos esperar essas duas possibilidades, o espiritual e o natural no âmbito da capacitação. Devemos planejar, pois nunca sabemos se a vitória virá por intervenção divina ou por meio do preparo humano. Quer ver? Abra sua Bíblia em Eclesiastes, tá? Hoje eu vou pedir a você para abrir sua Bíblia, para você manejar sua Bíblia. Ainda bem que nós somos uma igreja que gostamos de ler a Bíblia, né? Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 11. Veja que verdade poderosa. Eclesiastes capítulo 11, a partir do versículo 1. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair,
aí ficará. Versículo 4. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca fará a colheita. Versículo 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Eclesiastes capítulo 11, versículos de 1 a 6. Você vê que princípio forte e que nós devemos trazer para nossas vidas. Olha o que ele diz assim, lança teu pão sobre as águas. Ele diz, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Ele diz, reparta com 7 ou até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui, se eu for avarento, ele está dizendo, se eu for mão de mumunha, e não repartir com ninguém, e não ajudar ninguém, chegará um dia que eu vou precisar, e ninguém vai me ajudar. É isso que ele está dizendo. Ele diz, reparta com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Gente, estamos vivendo esse tempo. Nunca houve um tempo tão propício para você realmente ser um crente de verdade, ser uma crente de verdade. Frutificar nessa direção, de ajudar seu irmão, de matar a fome do seu irmão, de vestir aquele que está nu, de levar o cobertor para aquele que está passando frio. De uma coisa eu tenho certeza: as economias que você tem guardado, você não vai levar. Então, a primeira parte da mensagem, eu estou chamando de a consequência da desobediência. Veja aí, Josué capítulo 7, versículo 1. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué capítulo 7, versículo 1. Josué capítulo 7 vai nos mostrar como uma fé de determinado grupo de pessoas separadas por Deus para cumprir um propósito excelente pode ser solapada, pode ser enfraquecida, e olha, amados, e até mesmo arruinada por um só membro, um só participante. Já pensou? Não tem aquele velho ditado, vou ver se eu lembro, tem um adágio popular que diz que uma laranja podre apodrece todas as demais. É nesse caso aqui, onde a fé de pessoas que foram separados por Deus, a fé de um grupo determinado, ou de um determinado grupo, que foram separadas por Deus para cumprir um determinado propósito, é pega de surpresa, é enfraquecida, é solapada, é arruinada por uma só pessoa, pelo pecado de um só. Olha, amados, o preço que Acã vai pagar é algo estarrecedor. O que vai acontecer com a vida de Acã, meu Deus,
Meu Deus. Então temos que ter cuidado com a nossa vida, com o nosso testemunho de vida. Você que é mulher, você que é jovem, você que é criança, você que é homem, você que é adolescente, você que faz parte de um grupo, seja na escola, seja na faculdade, seja em qualquer vertente da sociedade. Cuidado, seja no teu trabalho, cuidado que você pode botar tudo a perder com uma decisão, com uma atitude, com uma palavra sua. A questão é obedecer ou desobedecer. Os hebreus se encontravam debaixo de uma ordenança de Deus. Havia uma palavra da parte de Deus em relação às coisas contaminadas. A maldição foi uma proibição contra a construção da fortaleza, não contra a habitação da cidade. Agora, amados, olha, vai acontecer algo aqui, que quando eu comecei a ler esse texto, eu me pelei todinho. Porque temos que ter cuidado. Se você fez um voto com Deus, cumpra. Não invente de prometer nada a Deus que você não pode cumprir. Não brinque com Deus, não tente fazer de Deus palhaço, porque Deus é Deus. Ele é fogo consumidor. Agora veja bem, ó. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 16. Por que eu estou pedindo para você abrir sua Bíblia? Porque é muito importante você ter conhecimento desses textos bíblicos. Porque depois você vai meditar nesses textos, você vai ler dentro do contexto e você vai ver como é sério. Muitas vezes a igreja passa despercebida por esses princípios. Veja bem, 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Em seus dias, Riel, o betelita, edificou Jericó. Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirã, o seu filho primogênito. Quando ele colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Josué, filho de Nun. Havia uma palavra, amados. A palavra foi bem específica, porque a vitória do povo hebreu em relação a Jericó foi uma vitória sobrenatural, foi uma vitória divina. Não houve nada natural. E Deus disse: ninguém toca em nada, é tudo anátema, é tudo condenado, ninguém pega nada. A antiga Jericó, que foi destruída no tempo de Josué, foi reconstruída, como se a maldição pronunciada por Josué contra ela tivesse passado. Viu aí? A antiga Jericó, que foi destruída no tempo de Josué, foi reconstruída, como se a maldição pronunciada por Josué contra ela já tivesse passado. Agora abra aí, Josué, capítulo 6. Você está no texto base, capítulo 7, volta um capítulo. Josué, capítulo 6, versículo 26. Olha que coisa séria vai acontecer aqui, amados. Ó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lançará os seus alicerces. E à custa do seu filho mais novo, lhe colocará os portões. Josué, capítulo 6, versículo 26. Meu Deus. Foi o que aconteceu, amados? Se cumpriu literalmente. Se você está debaixo de uma palavra, se Deus te fez uma promessa,
Aquieta teu coração. Eu venho dizendo domingo após domingo, mês após mês, ano após ano. Espera. Descansa. Deixa de fazer bobeira. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dizendo ele, sim, cumprirá. Você só tem que cuidar de você. A sua obrigação nesse momento é cuidar de você, das suas atitudes, das suas ações, dos seus sentimentos, das suas reações. Toda ação tem uma reação. Olha como Tiago é feliz, bem-aventurado, quando ele diz, sede tardio no falar, tardio no irar-se e apressado no ouvir. Por quê? Quando você é apressado no falar, você corre o risco de falar besteiras. E quem fala besteiras, em dado momento vai ouvir o que não vai gostar. E quando você escuta o que você não gosta, você tem uma reação de se irar. Olha aí. Aí Tiago diz, espera aí. Fica quietinho, fica calado. Espera um pouco mais. Quando pedirem para você dar a sua opinião, você dá. Não vai soltando a tua opinião assim de qualquer jeito, não. Mas nós somos mal acostumados. A gente chega num canto, às vezes chegamos num lugar, estamos indo pela primeira vez e de repente nos deparamos com as pessoas discutindo algumas decisões, a gente fica só olhando, a gente fica se coçando. Eu sei a solução. Se me perguntaram, eu digo. Se perguntaram, se Deus não é. Primeira coisa que a pessoa diz, se Deus mandar, eu falo. Mandar, porque se você está chegando ali agora, querido, você tem que chegar ao meio. Você tem que usar de sabedoria. Aí de repente você sente um arrupiozinho e diz, Deus está mandando falar. Diz, eu sei a solução. A solução é essa. Ele só olha para você e diz, a gente não perguntou nada para você. Menino, você começa a se inchar, se ira. Por quê? Porque você não foi tardio no falar e não usou de prevenção para não se irar. Você não foi apressado no ouvir. Amados, essas são decisões que nós devemos tomar. Esses são princípios que nós devemos colocar em prática na nossa vida diária, nossa vida cotidiana. Amém? Se cumpriu exatamente como Josué havia pronunciado segundo a palavra de Deus. Mas me diga uma coisa aqui. Por que a igreja do Senhor deixa esses princípios passar despercebidos? Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor está preocupada em resolver seus próprios problemas. Sabia? A igreja, porque quando eu falo a igreja, eu estou falando de você, eu estou falando de mim, eu estou falando de nós. A igreja não é o prédio. A igreja são as pessoas, é o corpo de Cristo. Então, muitas vezes, nós só pensamos em nosso próprio umbigo. Só pensamos o que vamos comer amanhã, o que vamos vestir amanhã, para onde iremos amanhã. E Deus está chamando a nossa atenção para dizer, preste atenção no que eu estou falando para você. Preste atenção no que eu estou te dizendo, porque se você guardar o que eu estou te falando, você será bem sucedido. E o que a gente faz? A gente faz ouvido de mercador. Começa a dar comichão nos ouvidos. E vivemos desenfreadamente as coisas deste mundo. Amados, ainda tem gente dizendo, olha como é sério. Ainda tem gente dizendo que os prenúncios que nós estamos assistindo aí de camarote não é o anúncio da volta de Cristo. Pelo amor de Deus.
Assim é demais. Assim que começou, o que foi que aconteceu? O povo começou a correr para a igreja. Começou com medo, começou a ter medo. Pode prestar atenção que a população se acostumou. Mas não se acostume não, viu? Se acostume não, porque Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E quando for na hora de apertar o botão vermelho, vai se levantar o anticristo. Aí você vai ver o que é bom para nós. Por isso que nós devemos nos preparar. Porque não está fácil, amado. Não está fácil. O negócio está seríssimo. Então veja bem, não atentamos para a conjuntura dos fatos, priorizamos as coisas, não priorizamos quem criou as coisas. Está vendo aí, ó? Priorizamos o quê? As coisas, mas não priorizamos quem criou as coisas. É incrível. Ocupamos nossa mente com tudo aquilo que é trivial, com o comum, com o banal, com aquilo que tem pouca importância, que poderia vir em segundo plano. Veja aí, Lucas, capítulo 12, versículos 29 e 31. Leia comigo, por favor. Lucas, capítulo 12, versículos 29 e 31. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Lucas capítulo 12, versículo 29 a 31. Escolhemos viver preocupados com o que iremos comer ou com o que iremos beber. Esquecemos que obedecer é melhor do que sacrificar. Não deveríamos esquecer isso, amados. Agora, essa questão de um pecar e todos perecerem é muito sério. Por quê? Porque quando Acã pecou, quando ele prevaricou nas coisas contaminadas, um só transgressor, um só em desobediência, chamou a culpa e o castigo de tal traição sobre a nação de Israel. Você viu como é que é? Quando Acã não resiste à capa babilônica, quando ele enche os olhos, ele mesmo sabendo que era algo contaminado, era anátema, era maldito, ele não resiste, vai lá e pega. O que acontece? Só ele está pecando. Só ele é o transgressor. Só ele está prevaricando, pegando as coisas contaminadas. Mas o castigo vem sobre todo o povo. E tem mais. Quando Josué está lá, de joelhos, chorando, perguntando para Deus: Senhor, mas por quê? O que foi que aconteceu? O que fizemos, Senhor? Morreram muitos homens. O que é que Deus diz? Josué, levanta daí, filho, levanta daí, porque o teu povo, olha aí, ó, o teu povo não é o meu povo. O teu povo pecou. Vai consertar, Josué. Levanta, vai procurar quem pecou, para tirar essa maldição do meio de vocês. Porque enquanto você não tirar essa maldição do meio de vocês, eu não estarei com vocês. Você não tem esse discernimento, essa compreensão, que quando você está em desobediência, quando você toca em coisas contaminadas, todos os seus irmãos, todos os seus familiares sofrem as consequências, nem que sejam figurativas. Mas me diga uma coisa: quem que vai sorrir com a desgraça dos outros? Quem vai se regozijar com a miséria do irmão? Apanhando todos os dias de namorado, do amancebado, do instrumento do pecado?
a não ser que essa pessoa seja maledito. Você sabe o que é maledito? Maledito em italiano é droga. Aqui no Brasil, maledito é amaldiçoado, é maldito. É tão séria essa questão de desobediência, tão séria essa questão de desobediência, que foi através de uma só desobediência de um homem que o pecado entrou no mundo, mas também foi através da obediência de um só homem que veio a oportunidade de todos se tornarem justos. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19. Segunda parte da mensagem: reconhecendo o pecado. Livro de Josué, capítulo 7, versículo 19 a 21. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele. E conte-me agora, o que foi que você fez? Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi em despojo numa boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro, pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Josué, capítulo 7, versículo 19 e 21. Você sabia que o pecado espreita a sombra da vitória da fé? Peraí, pastor, como assim? O pecado, diga o pecado. O pecado espreita a sombra da vitória da fé. Os sintomas do pecado agem como fermento, logo contamina tudo. É como se você de repente, de uma hora para outra, fosse tomado por um medo, ao ponto de paralisar você. O que está acontecendo nesse momento? Você está usando a sua fé ao contrário. O que é isso, pastor? Exatamente isso, amado. Porque o medo é a fé contrária. Você está ativando a possibilidade de um mal alcançar você e prevalecer sobre tudo aquilo que Deus já tem preparado para você, que tem preparado para a sua vida. Então, quem duvida está pecando. Se você tem duvidado do que Deus tem preparado para a sua vida, pare de duvidar. Porque quem duvida está pecando. Eu ouvi algo interessante essa semana. E disse que você não tem que confiar em você. Você tem que confiar em Deus. Tá bem. Para mim, até certo ponto, existe uma certa verdade. Porém, é aquilo que desde o início eu estou dizendo. É o sobrenatural e a capacitação. Se eu confio em Deus, se eu tenho fé, e essa fé não me leva a ter confiança no que eu estou fazendo, como eu vou ter ânimo? Como eu vou ter coragem? Como eu vou ter determinação para partir para o confronto? Não vou, amado. Não vou. Se eu não confiar em mim, na capacitação que Deus tem derramado sobre a minha vida,
haverá um momento que eu serei incapacitado de continuar a jornada. Então veja bem, o que é fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. E a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Hebreus capítulo 11, versículo 1, na versão da Bíblia Viva. Achei impactante essa versão, que ela vai dizer assim, ó, que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, já está nos aguardando. O que você tem pedido a Deus está pronto, está lá guardado, esperando você. Você só precisa descansar, entregar no altar. Agora, quem gosta de esperar aqui, por favor, levante a mão para me fazer. Não, então não vou fazer nada, porque ninguém gosta de esperar, amado. Ninguém gosta de esperar. Por quê? Esperar cansa. Agora, devemos esperar? Devemos esperar, mesmo sem gostar. Olha aí, ó. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. E a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Então não tente ver. Eu tenho dito o seguinte, ó, você está orando, está intercedendo por alguém, né? Você está intercedendo, e você está, sabe, convicta que Deus está agindo. E você se enche de fé. Você continua orando, ora, e de repente você para aí. Começa a dar uma olhadinha, começa a olhar, olha de novo, olha para cá, olha pra... e você não vê nada. O que é que acontece? Você desanima. Agora deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Não é para você ver, é para você crer. Não é para você andar por vista, é para você andar por fé. Porque o que você já pediu a Deus já está te esperando. Você receberá o melhor. Está tudo pronto para você. Amém? Amém? Olha, existem princípios tremendos. Ó, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho pega. Não tem escapatória, amados. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. A verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora, olha, ele não para aqui. Ele diz, não, ainda não está fechado. Ele diz, se dissermos que não cometemos pecados. Primeiro ele diz, se dissermos que não temos. Agora ele vai dizer, se dissermos que não cometemos pecados, fazemos dele quem? Fazemos de Deus mentiroso, amado. E a sua palavra não está em nós. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 e 10. Muitas vezes, o simples fato de confessarmos o pecado já tira o peso, principalmente o peso da culpa. Assim, os sintomas do pecado são devastadores e os sintomas da confissão são restauradores. Você sabia que os sintomas do pecado são devastadores? Porém, os sintomas da confissão são restauradores. Vou repetir, tá?
Assim como os sintomas do pecado são devastadores, os sintomas da confissão são restauradores. Não se permita viver preso ao peso da culpa. Não se permita. Não se permita ficar preso à falta de perdão. Perdoe, liberte-se, permita-se caminhar sobre o tapete da graça de Deus, andar em liberdade. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, o Deus de Israel, e renda louvores a Ele, e conte-me agora o que foi que você fez, e não me esconda nada. Olha para cá, que eu quero dizer algo para você. Você percebe que o louvor é libertador? Que é a primeira coisa que ele diz? Ele diz, Josué disse a Acã: meu filho, dê glória a Deus, o Deus de Israel, e renda louvores a Ele. Você vê como o louvor é atrelado a algo jamais conhecido em todo esse mundo. Por quê? Porque o louvor, ele não vem de homens. Deus habita no meio dos louvores de Israel. Então, você entende agora que é da vontade do inimigo de nossas almas que você não preste culto, que você não louve, que você não adore, que você não entregue a sua vida no altar, que você não se consagre a Deus. É do interesse do inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás. É que não prestemos culto ao Senhor. Não adoramos porque estamos presos em nossas limitações existenciais. Quando você reconhece seu pecado e que precisa de Jesus regendo sua vida, direcionando você, dando conselhos à sua vista, dirigindo seu carro, tomando decisões por você, ou decisões em você, tudo muda. Conclusão. Josué capítulo 7, versículo 13. Levante-se, santifique o povo e diga: santifique-se para amanhã. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Josué capítulo 7, versículo 13. O que existe dentro da sua casa? O que existe dentro da sua casa? O que existe dentro da sua casa é consagrada a Deus? Ou existem coisas guardadas ainda na sua casa, lá da sua vida pregressa, lá do velho homem, lá da velha mulher, está guardado lá. Existem coisas que você não abre mão porque leva você através do tempo, a situações, a momentos, a relações, ao proibido. Cuidado. Cuidado. Isso levará você ao fracasso. No entanto, você não tem forças em si mesmo para negar tudo isso. Levante-se, faça uma escolha. Decida-se, obedeça, não peques mais. Foi um fracasso que se tornou em vitória. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite?